passear pelas perguntas e fugir talvez de um roteiro, de uma linha do tempo, a partir do que a gente vai conversando aqui, porque quando a gente fala sobre que você está falando aí sobre preservação da natureza, sobre empreendedorismo sustentável, que é um tema que está muito aceso agora, né? Então depois eu vou fazer algumas perguntas até nesse sentido. As pessoas, assim, é muito fácil a gente falar sobre empreendedorismo sustentável. É uma hashtag que sobe muito rápido, não importa qual a mídia social que a gente esteja. Principalmente hoje, a gente com essa polarização total de mídias sociais e o poder de influência que uma fala nossa chega com tanta velocidade na vida das pessoas. Apesar de ser um programa para empreendedor, vou julgar e vou falar dessa forma. As pessoas não sabem o que é o empreendedorismo sustentável. O que é o empreendedorismo sustentável? Eu acho que na concepção, né, do nosso trabalho, que vem sendo construído, né, toda uma agenda de apoio ao ecossistema de negócios, né, basicamente, o que a gente entende, né, como geração de impacto positivo hoje, né? E que eu acho que é esse lugar, acho que é um pouco do que você está explorando aqui Sim. nesse nosso papo, né? Tradicionalmente, eu acho que antes de todo esse movimento em busca de sustentabilidade, né, as empresas nem olhavam para isso, né, assim, para a questão de sustentabilidade. Então, a gente está Alguém falando vai agora, olhar por nós. alguém vai olhar por nós e são externalidades que até o momento não incomodavam, né? Uhum. E aí, talvez com com a chegada do movimento ambientalista, com uma conscientização maior, e que está em processo, né? Eu diria que a Sim, gente está ainda caminhando, né? Não ganhamos o jogo ainda, né? sim. Você começa a ter um movimento de neutralizar alguns impactos, né? Então, assim, é, toda essa agenda, da economia circular, que é hoje, né, que começou lá atrás com redução, né, com destinação, com reciclagem, né? Mas ainda assim, se você for considerar, ele neutraliza, e às vezes nem neutraliza, né, pensando em atividades que são muito impactantes, setores econômicos que são muito impactantes. Até chegar no que a gente fala de impacto positivo, né, ou seja, numa linha de modelos de negócio que realmente regeneram os serviços que a natureza preza, né, e você medir e provar até, né, que o teu modelo de negócio está gerando impacto positivo. Na minha concepção e um pouco, né, do que eu vejo também da estratégia institucional para trabalhar o empreendedorismo com impacto socioambiental positivo, é isso, né? Então, ser sustentável, provoco também para a gente refletir aqui juntos, né? Não é o lugar de fazer ações pontuais e que não estão conectadas com a cadeia de valor da maioria das empresas dos negócios. Não é somente estar no neutro, né? Mas é gerar esse impacto positivo. E aí eu acho que surge muito essa linguagem dos negócios de impacto, né, como um todo, e negócios de impacto socioambiental. Mas considerando, né, que a maioria das áreas protegidas no Brasil, a gente tem uma política interessante de conservação de áreas, que são áreas que, por lei, né, o Brasil tem um sistema nacional, né, de unidades de conservação que cria, né, por lei, espaços dentro do nosso território em que determinados tipos de uso não são possíveis, mas outros usos são possíveis, né? Então, se nós formos entender daí qual é a conexão, por exemplo, de eu criar um parque nacional, né, em determinada região, e aqui no Rio nós temos vários, né, o Parque da Tijuca, Uhum. e outras unidades que conservam esse capital natural que está ali. No entorno dessas áreas, né, historicamente, existiam e ainda existem pessoas, né? E aí, a promessa, normalmente, da agenda ambientalista mais hard, assim, de conservação mesmo, é que, ao criar uma unidade de conservação, em especial essa categoria de parques, né, eu vou trazer oportunidades para se trabalhar o turismo, para se trabalhar negócios, né, que conversem com Sim. essa unidade. Mas aí tem uma falha justamente. Como que eu vou fazer isso, né? Você fala em empreendedorismo com base na natureza, empreendedorismo sustentável,
que apoie também, né, esses espaços territoriais serem pensados também de fora para dentro, né, ou seja, eu vou trazer essas comunidades, né. Então, é um exemplo também que eu acho que a gente poderia, nessa tua pergunta que foi muito direta, né, o que é o empreendedorismo sustentável, pensando na nossa agenda, né, que mira muito conservação de biodiversidade e recuperar esses serviços que a natureza traz, eu acho que é exatamente esse nicho, né, de estar pensando em como recuperar e conectar fragmentos de áreas naturais, mesmo dentro de cidades, e aí que eu acho que tem um super espaço, né, para a gente trabalhar esse conceito, né, da arborização urbana, no mínimo, né, porque se a gente for para a maioria das cidades hoje, a gente tem uma quantidade de áreas verdes muito inferior ao que nós necessitamos como seres humanos mesmo, né, de ter contato, de ter um desenvolvimento cognitivo, de saúde, né. Então, esses negócios que podem surgir em torno disso, né, que tem vários aí que a gente pode citar, né, de parceiros, que comecem a se apropriar pode um ficar à pouco vontade, não tem... eu acho assim, né, por exemplo, que comecem a se apropriar desses elementos naturais para capacitar, educar e gerar um produto e um serviço, né? Então, assim, o turismo, nesse caso, acho que é uma alavanca tremenda, assim, que poderia ser mais melhor pensada, né, do ponto de vista de estratégias de desenvolvimento de ecossistemas nesses entornos, né? Então, por exemplo, se for pensar em turismo, no Brasil e fora ainda se fala muito pouco desse turismo de base comunitária, né? De pensar em conectar algumas áreas e nesse caminho você criar condições, né, para que surjam produtos, serviços, empreendedores, guias, negócios, produção sustentável, agroecológica, né? Então, então acho que trazendo para o tangível, né, alguns exemplos, então iniciativas que se propõem a somar esses esforços, né? Ou seja, eu tenho grandes espaços territoriais que precisam ser protegidos e esses são os bancos que a gente precisa ter, né? Porque do contrário a gente não tem, assim, eu diria, essa fonte, né, de riqueza, de biodiversidade, de água, mas no entorno desses espaços existe espaço para empreender, né? E eu acho que um exemplo legal é a própria cadeia do turismo, a cadeia da produção de alimentos, né? Que é uma necessidade global e a gente está cada vez mais vendo um viés uma degradação e um viés assim muito mais tecnológico de resolver alguns problemas, né? Então de criar soluções que vêm da tecnologia, e eu acho que é super válido por um lado, né? De você trazer aspectos de inovação na indústria, na produção, de aproveitar algumas coisas, mas por outro lado a gente tem toda uma oportunidade, na verdade, de resgatar a forma como se originalmente se pode pensar, né, a produção de alimentos de uma forma sustentável, que é realmente respeitando a dinâmica, né, e a lógica dos ecossistemas, né? Então, a gente teria, de um lado, uma área que está mega protegida, um parque nacional, que a gente pode citar, por exemplo, o Parque Nacional das Emas, né? E no entorno você tem monocultura de soja. Então, entende? Assim, não faz muito sentido, né? O entorno dessas áreas que estão verdes e que precisariam ter esse degradê, né, até chegar no ambiente urbano, nesse espaço eu acho que é onde pode acontecer esse empreendedorismo sustentável, e no ambiente urbano também pode, né? Aí a gente vem para essas soluções, assim como eu falei, mais conhecidas, né, da compostagem, da reciclagem, do resíduo, mas colocando nesse lugar assim da onde vem realmente os principais serviços que a gente precisa, nossa água, a polinização dos nossos alimentos, está lá nas áreas que estão protegidas ou que não são formalmente protegidas, mas estão intactas, né? E até chegar no ambiente urbano, teria uma áreas de transição que geram oportunidades, né, para um empreendedorismo de base mais sustentável, quiçá, né, diria, gerando impacto positivo, que é o nosso desejo, assim, por meio do trabalho que a gente tem feito nesse campo.